Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma especialidade? A especialidade que nós vamos passar para vocês hoje é a especialidade de cortesia dos aventureiros. Ela se encontra na pasta de luminares, que são das crianças de 7 anos, lá na página 25. E também nós podemos encontrar essa especialidade no manual administrativo do Clube de Aventureiros, que é esse aqui, na página 238. O primeiro requisito dessa especialidade, ele pergunta o que é cortesia. Cortesia, resumidamente, ela é a educação que nós temos com outras pessoas, com outros indivíduos. Então, é a educação que você, aventureiro, tem com seus coleguinhas, com as pessoas na rua, com seus coleguinhas na escola, com seus pais. E ele pergunta também como podemos ser corteses. Então, para a gente ser cortês, vamos lembrar das palavrinhas mágicas. A gente tem que dizer por favor quando a gente quer algo, tem que agradecer, dizer obrigada. Nós temos que pedir desculpa se fizermos algo de errado. Então, desculpa, me perdoe, sinto muito. Se você tropeçar em alguém, pede desculpa também. Também quando estiver passando perto de alguém, estiver muito apertado ou precisar interromper uma conversa, você não sai entrando na frente, você fala com licença. Então, é usar as palavrinhas mágicas, é ser uma criança educada, uma pessoa educada. O segundo requisito, ele pede para explicarmos a regra de ouro. A regra de ouro, ela se encontra no livro da Bíblia, em Mateus, capítulo 7, versículo 12, que diz assim: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Então, significa que assim, nós precisamos fazer para as outras pessoas aquilo que assim, nós queremos que façam pra gente. Então, se eu não quero que outras pessoas me batam, me xinguem, falem mal de mim, eu devo fazer isso também? Eu devo falar mal dos coleguinhas? Eu devo bater neles? Não, né? Então, a regra de ouro é isso. Faça aquilo que você quer, que as pessoas também façam para você. Se você quer receber sorrisos, você precisa sorrir. Se você quer receber abraços, você precisa abraçar. Se você quer receber elogios, você precisa elogiar. Então, agora, fiquem ligados nesse desenho que vai explicar um pouquinho melhor a regra de ouro, tá bom? Vocês, um grande exemplo, Cristo nos deu, vamos para sempre, assim fazer, sempre ajudando ao semelhante, nossa bondade. Vamos
requisito 3 e 4 dessa especialidade, ele tem a ver com a educação na mesa. Então ele pede para a criança, para o aventureiro, ele pede para pôr a mesa de forma adequada, como que deve ser a educação na mesa, então como pedir para pegar os alimentos, para passar os alimentos, como a gente deve passar os alimentos, o que devemos ou não fazer. Então é isso que nós vamos aprender um pouquinho. Então no desafio para pôr a mesa, você vai pedir para os pais da criança, os responsáveis, eles deixarem a criança pôr a mesa um dia lá na sua casa. Então você vai pedir para a criança tirar foto fazendo isso. Aí ela tem que colocar os pratos, né, conforme os membros da família. Se vai beber algum suco, vai colocar os copos, vai colocar os talheres do lado. Então a criança ela vai montar a mesa e tirar uma fotinha. Depois, para a atividade saber servir aos outros, então a criança ela vai precisar colocar o alimento para algum membro da família. Então a criança pode tirar uma foto, pode fazer um vídeo, o familiar que escolhe, né? Da criança servindo os membros da família. Então aqui no caso, no nosso vídeo, nós estamos servindo uma salada de macarrão. Nessa atividade, nós precisamos também aprender a como passar corretamente os alimentos, passar ou pedir. Então é o seguinte, se você precisa de algum alimento na sua mesa, de algo que está muito longe, você não vai simplesmente pegar um braço assim, tentar ir pegar, aí derruba cabelo no prato, derruba as coisas na mesa. Não, nós não podemos fazer isso. Nós somos educados, estamos fazendo a especialidade de cortesia. Então é o seguinte, se você precisa pegar alguma coisa, você vai pedir para a pessoa que está próximo ao alimento, aquilo que você precisa. E você vai falar o seguinte, no meu caso eu vou falar para o meu esposo: Jonathan, você poderia me passar, por favor, um pouquinho de sal? E aí, quando no caso a pessoa passar para você, você simplesmente vira a cara e começa a comer? Não, você precisa agradecer. Então você fala muito obrigado. Agora nós vamos aprender um pouquinho como ter boas maneiras à mesa. Primeira coisa, você já ouviu o papai e a mamãe falar para não colocar o cotovelo na mesa? Então, ó, isso aqui na mesa não tá certo. Então, ó, se você quer ser cortês, quer ser educado, não coloque os cotovelos na mesa para comer, tá bom? Você precisa colocar, ó, os pulsos, os punhos, essa parte aqui assim do braço. Assim, nunca. Assim. Outra coisa muito importante, quando você for comer, você vai pegar o alimento e você não vai fazer o seguinte: abaixar a cabeça e encurvar para poder comer. Não é você que tem que ir até o alimento. É o seguinte, é o garfo, a colher, o alimento que precisa ir até a sua boca. Nunca isso. Sempre assim. Outra coisa muito importante, você não deve nunca colocar o dedo na boca. Ou então pegar um palito de dente e começar a colocar na sua boca na mesa durante o jantar, durante o almoço, durante a refeição. Nunca podemos fazer isso. Se você quer palitar os dentes, vá até o banheiro. E arrotar, será que pode? Aqui não, é o seguinte, em algumas culturas, você arrotar na mesa é até uma questão de educação, de que a pessoa gostou. Mas, para nós brasileiros aqui, é o seguinte, não podemos arrotar na mesa enquanto está comendo, tá bom? E outra coisa também, quando você for comer, você nunca deve ser aquele olho gordo. Sabe aquela pessoa que faz uma montanha no prato, enche o prato de comida, quer comer de tudo, só que aí não aguenta comer nem metade? Deixa aquele monte de comida? Isso é muito feio, isso é muita falta de educação. Primeiro, você tá pegando, desperdiçando comida, a pessoa que fez a comida pode ficar chateada,
Porque, nossa, colocou tanta comida e não comeu nada, não gostou, será que eu fiz mal? Sem contar que é o seguinte, você está desperdiçando alimentos. Tem pessoas que estão precisando, que passam fome, que precisam de alimento, que dariam de tudo para estar comendo aquilo que você simplesmente está jogando fora. Então, coloque no prato apenas aquilo que você vai comer. Se você come pouquinho, coloca pouca comida. É melhor você repetir do que você deixar um monte de comida no seu prato, tá bom? Então, nunca encha seu prato e deixe comida nele, porque isso é desperdício e falta de educação. E um aventureiro cortês que tem especialidade de cortesia não faz isso. E outra coisa muito importante, não devemos mastigar de boca aberta. Isso é muito feio e muita falta de educação. Então, se você for comer, mastigue, boquinha fechada. Você tem isso daí, demonstra que você tem educação à mesa, tá bom? Ninguém precisa ver aquilo que você tá comendo dentro da sua boca. Então, quando for comer, mastigar, mastigue de boca fechada. E se alguém estiver conversando com você durante a mesa, só responda depois que você tiver mastigado tudo. Porque é muito feio você conversar mastigando com a boca aberta. É horrível e falta de educação. Então, essas são as principais regrinhas para você ter uma boa educação na mesa. Então, agora que vocês aprenderam, vocês vão colocar tudo isso em prática depois que vocês montarem a mesa com o papai e com a mamãe e se alimentarem, tá bom? E o nosso requisito 5, ele fala sobre a comunicação. Para o requisito 5, quem tem a pasta vai precisar recortar na página 39 o caderninho das boas maneiras ao telefone. A atividade desse caderninho consiste no seguinte: a criança ela vai precisar ligar para duas pessoas, pode ser um amigo e um familiar. E ela vai precisar conversar com essa pessoa, então ela vai usar o telefone ou o celular. O pai, a mãe, conselheiro, responsável, ele vai ajudar a criança a digitar o número da pessoa com quem ela quer conversar. E aí ela vai ligar para essa pessoa. O ideal, nós sempre fazemos o seguinte, quando a gente precisa cumprir esses requisitos com as crianças. Nós escolhemos pessoas mais simpáticas, né? E nós avisamos com antecedência que a criança vai ligar, porque as crianças elas são muito pequenininhas e às vezes eles ficam com vergonha, não sabem o que dizer, aí a pessoa acha meio estranho. Então nós já conversamos, nós pedimos para os pais, os conselheiros, no caso quem for o responsável por fazer essa atividade, para ligar para a pessoa que a criança for ligar e avisar com antecedência como vai ser a atividade para a pessoa não estranhar. Então aí a criança ela vai ligar para a pessoa escolhida e ela vai passar uma mensagem. Então assim, nós estamos num período de isolamento. A criança ela podia passar uma mensagem de esperança para esse familiar, para o coleguinha dela, falar que tá com saudade, que Jesus ama a pessoa. A criança ela vai passar uma mensagem, tá bom? Aí no caderninho a criança vai colocar a data em que foi feita a atividade, vai colocar o nome da pessoa com quem ela conversou e ela vai anotar também o que foi dito, a mensagem que ela passou, tá bom? Mas a atividade do caderninho, ela não para por aí, tem uma terceira atividade, que é o seguinte: com antecedência, o responsável, o conselheiro, ele vai pedir para uma pessoa, conversar com uma pessoa, para essa pessoa ligar para a criança. Então a criança, ela precisa aprender também, além de ligar, também a receber ligações. Então você tem que explicar para a criança que quando ela atende um telefonema, ela não pode dizer que foi, ela não pode xingar, ela tem que atender e falar alô, ela tem que falar, se identificar, principalmente se ela tiver com o celular com o telefone de outra pessoa. Então ela tem que se identificar. Alô, Rafaela falando. Aí se a pessoa falar, gostaria de falar, por exemplo, com o Jonathan. Então ela tem que falar, gostaria de dar algum recado, ele não está, porque é o seguinte, essa atividade a criança ela vai receber o recado, então essa pessoa ela vai querer falar com outra pessoa. Então a criança vai atender a ligação, ela vai receber a ligação
ela vai anotar o recado que a pessoa falar para ela e aí ela tem que anotar também quem que tem que receber a ligação. Aí depois que tiver feito isso, aí a criança concluiu o requisito 5 da especialidade e concluiu o caderninho, tá bom? Só mais uma coisinha que eu esqueci de falar para vocês lá na mesa. Quando você precisar sair da mesa, você não simplesmente levanta e sai andando. Você tem que pedir com licença. Se permitirem, você pode sair. Se falarem que não pode, seu pai, no caso sua mãe, falar não, você tem que ficar na mesa, tá bom? Então, toda vez que for levantar da mesa, pede com licença. Essa foi a nossa primeira parte da especialidade de cortesia. Logo, logo postaremos a segunda parte. Então, fiquem ligados, pessoal. Tchauzinho!